pessoal, boa noite. Muito obrigado por todos terem vindo. Nós vamos agora começar a fazer nossas apresentações agora por via teleconferência. A ideia é que a gente mantenha as discussões sobre neurociência, né, agora por esse formato, e espero que, funcionando, a gente continue com esse formato durante bastante tempo. Tudo bem? Todo o material que a gente produzir aqui, nós vamos agora filmar, tá? E depois a gente vai compartilhar esse material com nossos colegas na universidade e também com o público em geral. No seminário de hoje, nós vamos ter o Bruno, né? Bruno Marques, vai fazer a apresentação de hoje. Ok? Roda a vinheta. Eu sou o aluno Bruno, orientado pelo professor Dr. Mauro Cunha Xavier Pinto, e o artigo de hoje é um artigo relativamente antigo, mas muito interessante para o que a gente estuda. Ele foi publicado em 2016 no Journal Aging and Disease. Foi publicado por esse grupo de pesquisadores da China, desses departamentos diferentes aqui, inclusive tem alguns participantes da Universidade de Stanford, com o título de "A angiogênese induzida pela isquemia é atenuada em ratos velhos", ou ratos com idade avançada, digamos assim. Para começar falando sobre isso, é importante a gente começar a entender o que é uma isquemia cerebral. Então, a isquemia cerebral é uma patologia complexa e multifatorial que engloba diversos tipos diferentes. Vamos falar aqui especificamente dos dois tipos mais comuns, que é o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O AVC vem de acidente vascular cerebral e a forma isquemia vem do bloqueio do fluxo sanguíneo, seja por um coágulo ou por qualquer outro tipo de artefato que possa bloquear o fluxo sanguíneo cerebral para alguma área. E tem o AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico, como a própria palavra nos remete, vem de uma ruptura de um vaso sanguíneo, ou seja, uma hemorragia. Os dois causam déficits cognitivos acentuados, morte neuronal de forma muito contundente, só que existem diferenças nas patologias entre eles, obviamente por conta da forma como eles se desenvolvem. Nos Estados Unidos é a terceira maior causa de problemas neurológicos. No Brasil eu não tenho os dados, mas enfim. A fisiopatologia da isquemia cerebral acontece através, especificamente aqui, né, lembrando que a isquemia cerebral que eu estou falando aqui é aquela onde tem a falta de fluxo sanguíneo, então você tem a oclusão arterial, e aí com isso você começa a ter, primeiramente, um processo de isquemia, que é a diminuição dos níveis de oxigênio por conta de não estar chegando o sangue ao cérebro, a uma parte, pelo menos, do cérebro. Com isso você tem a falha energética, ou seja, nossas células neurais, ou seja, os neurônios e tudo que compõe o cérebro começa a ter uma diminuição nos níveis de energia. Essa diminuição nos níveis de energia gera um aumento do influxo de cálcio e de sódio, principalmente porque começa a ter alterações em proteínas específicas que fazem essa regulação da quantidade, né, da concentração de íons dentro da célula. Com isso, a gente pode ter diversas patologias associadas, diversos processos patológicos, mas um interessante aqui é a proteólise, que é a quebra de várias proteínas, e com isso a gente começa a ter certos processos que são totalmente danosos para a célula, que é a quebra do citoesqueleto e da membrana, que pode gerar a morte celular. Dentre outros processos relacionados com a oclusão arterial, você tem, por exemplo, o aumento na liberação de glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. Esse aumento de glutamato aumenta a atividade, aumenta a ativação dos receptores glutamatérgicos, notoriamente os receptores NMDA, mas também o AMPA e kainato, que por sua vez vai aumentar o cálcio e o sódio da mesma forma como a diminuição da energia, gerando toda essa cascata que culmina na morte celular. Outros pontos interessantes e processos relacionados com a oclusão arterial que também são importantes para a isquemia cerebral é, por exemplo, quando acontece a reperfusão, que é quando você tem a oclusão por determinado tempo e depois você reperfunde o cérebro, ou seja, deixa o fluxo sanguíneo novamente acontecer. Isso gera uma cascata de resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória acontece principalmente por dano mitocondrial relacionado com a diferença
diferença de potencial de membrana da mitocôndria, ou seja, essencialmente, aqueles íons de oxigênio, por exemplo, e toda a cadeia transportadora de elétrons que estava parada, quando você tem uma reperfusão, que é uma entrada de sangue muito abrupta, digamos assim, faz com que haja uma produção excessiva de radicais livres, e essa produção excessiva de radicais livres gera o dano mitocondrial, e isso começa a ter toda a resposta inflamatória. Até porque também tem a liberação de citocinas, enfim, sinais inflamatórios por todo o local. Então a gente tem a adesão leucocitária, a produção de ácido araquidônico, tudo relacionado ao processo inflamatório. A gente tem a lipólise, que seria a quebra dos ácidos graxos de membrana, que são importantes para a estabilização da célula. E como eu já falei, a formação de radical livre, que está muito associado com o processo de dano mitocondrial, ativação de algumas vias, como o PRAP e a apoptose. O que a gente precisa deixar claro sobre a fisiopatologia da isquemia cerebral é que diminuição de oxigênio é diminuição de energia, e diminuição de energia, de uma forma ou de outra, vai gerar algum dano para as células. E isso, interessantemente, pode ser contrabalanceado com algumas respostas após a isquemia pelo cérebro. Uma das respostas muito importante é a resposta de angiogênese. O que acontece? Existem duas respostas importantes que são induzidas pela isquemia. É a angiogênese, que vem da palavra formação de novos vasos, e a neurogênese, que seria a formação de novos neurônios. A ideia geral é que quando acontece o processo inflamatório, você tem a liberação de diversos fatores que promovem a proliferação e a formação de novas células endoteliais e, enfim, novos vasos. Um desses fatores, por exemplo, é o VEGF, que é o fator de crescimento endotelial vascular, que vai ser uma peça-chave para poder gerar essas novas artérias e arteríolas quando acontece o processo isquêmico, e de forma até interessante, através deles que a gente consegue ter o guia, né? A gente consegue ter a direção dos novos neurônios que podem ser formados a partir da isquemia. Lembrando que isso já é mais estudado em animais, em mamíferos, em roedores, mas também já é anunciado evidências em seres humanos que isso acontece. Então, um dos focos de vários estudos é como que acontece essa angiogênese pós-isquemia, se a gente pode aumentar ela. E uma pergunta que é muito interessante é: dado que a isquemia cerebral, né, o AVC, geralmente acontece com pessoas que estão numa idade avançada, apesar de ter vários outros casos de pessoas em outras idades, o que acontece no cérebro dessas pessoas de idade avançada? Será que a angiogênese é tão eficaz quanto a angiogênese induzida pela isquemia em cérebro de pessoas mais jovens? Então essa é a ideia do estudo, eles querem tentar responder essa pergunta. Para isso, eles utilizaram como animais esses ratos que são chamados de male fisher. Eles utilizaram no total 344 ratos, um N de 6 animais por grupo, foram obtidos aqui no National Institute of Health e no National Institute of Aging. Essencialmente, esses roedores são diferidos em dois grupos: os grupos de adultos com uma idade média de 3 meses e um grupo de idosos numa idade média de 24 meses. Um dos métodos que eles utilizaram para causar isquemia cerebral nos animais foi o método de oclusão distal da artéria cerebral média, uma das artérias mais importantes para o carregamento, né, para a entrega de sangue em partes específicas do cérebro, mas em geral na parte do córtex pré-frontal, o córtex somatosensorial e algumas partes subcorticais. Essencialmente, para acontecer esse modelo de oclusão distal da cerebral média, você oclui primeiramente a artéria carótida comum. Através da artéria carótida comum, você tem formas diferentes de ocluir distalmente, mas nesse caso em específico, eles fizeram a oclusão distal acredito que seja eletrocoagulação. Agora eu não tenho certeza se foi eletrocoagulação, mas enfim. A diferença entre a distal e proximal é que a proximal seria a oclusão enfiando um monofilamento aqui pela artéria carótida interna até chegar na cerebral média, e a distal você oclui aqui para aumentar o fluxo sanguíneo para a cerebral média, e depois você faz uma craniotomia
e realiza a oclusão no local da própria artéria. Esse modelo é um modelo de isquemia permanente, eles não promovem reperfusão, tem danos extensos causados pela hipóxia, né, a diminuição do oxigênio no tecido. O dano é focalizado em regiões corticais e no hipocampo, tem uma reprodutibilidade muito alta, com mortalidade baixa, e pode ser executado tanto em ratos quanto em camundongos. Lembrando que aqui foi feito em ratos Male Fisher. Ok, eu vou falar novamente sobre a imunistoquímica. Eles utilizaram 2 anticorpos diferentes. Na verdade, mais de 2 anticorpos, mas eles utilizaram 2 anticorpos específicos para analisar vasos no cérebro. Eles utilizaram lectina e utilizaram o GLUT1, que é um transportador de glicose que é específico de vasos. E para poder analisar especificamente a densidade de pequenas arteríolas, ou seja, a densidade de capilaridade através da imunistoquímica, eles utilizaram esse anticorpo, que é a actina de músculo liso alfa. A ideia da imunistoquímica é basicamente fazer um sanduíche de anticorpos, né? Você tem aqui o tecido fixado, as proteínas do tecido fixado, você tem a marcação com o anticorpo primário, que vai ligar a proteína de interesse, um anticorpo secundário ligado a uma peroxidase ou uma fosfatase, que vai se ligar ao anticorpo primário, e aí você coloca ou um substrato ou um produto colorido, que você vai conseguir analisar posteriormente via microscópio de imunofluorescência. E eles utilizaram uma técnica de imagem muito interessante, que é a angiografia por radiação sincrotron. Essencialmente, a radiação sincrotron é um tipo de radiação eletromagnética que acontece quando você acelera partículas a níveis próximos à velocidade da luz, e aí, numa orientação específica, que seria centrípeta aqui. Então, a ideia que eles conseguem fazer é o quê? Eles têm esse anel de armazenamento que acelera essas partículas, bate no monocromador, é dividido, bate na amostra. Lembrando que essa amostra, no caso, é o animal, e o animal é injetado com um agente contrastante, né? E aí, quando você bate nessa amostra, essa amostra absorve esse tipo de radiação eletromagnética, a informação que vai nos dar é sobre a disposição e até mesmo o fluxo sanguíneo no cérebro do animal. E aí você tem um dispositivo que é uma câmera que vai captar essa informação. Então, a ideia geral que eles estão fazendo aqui é como se fosse um raio-x, um pouco melhor, né? Um tipo de angiografia, que utiliza um contraste para poder mostrar as artérias e arteríolas do cérebro do animal. Então, vamos falar já sobre resultados. O primeiro resultado que eles mostram é que o número de células endoteliais não é afetado pela idade. O que eles quiseram mostrar aqui é que, sem analisar animais isquemiados ou animais não isquemiados, analisando somente animais normais que são velhos e animais que são adultos, ou seja, mais jovens, não temos diferença na quantificação do número de células de vaso, né? Lembrando que eu tenho que falar células de vaso porque podem ser artérias ou veias, enfim. Que é a marcação com a lectina, você vê aqui no córtex, aqui no estriado, não tem diferença aqui na fluorescência. Aqui há uma marcação de lectina aqui, GLUT1, depois fazendo o merge dentre elas, né, sobrepondo umas às outras, mostrando que as duas marcam essencialmente a mesma coisa. Alguma pergunta? Acho que não. E aqui é a marcação com a... Qual que é o nome dessa aqui? GLUT1, perdão. Essa aqui é a marcação com GLUT1 também em Young e Aged. E aí eles fizeram a quantificação desse número de células por milímetro quadrado. Essencialmente, eles escolhem uma área e quantificam a positividade de cada célula pela imunofluorescência aqui também. Da mesma forma, e eles viram que não existe nenhuma diferença significativa no número entre elas. Depois, eles começaram a analisar uma coisa que já está descrita na literatura, mas é interessante analisar, ver se o modelo deles é capaz de mostrar isso, que é a isquemia focal promovendo a angiogênese. Ou seja, eles pegaram animais, nesse caso aqui, eles pegaram animais já idosos, mostraram a diferença entre a quantidade de células de vaso, né, de artérias e veias, em animais idosos
que não sofreram a isquemia e animais idosos que sofreram a isquemia. Então a gente vê que, de forma até surpreendente para mim, há um aumento sim, há um processo de angiogênese que acontece decorrente da isquemia nos animais idosos, sendo marcado aqui tanto no córtex quanto no estriado, e quando eles fazem essa quantificação dessas células por metro quadrado, eles veem uma diferença significativa. E isso é muito interessante porque já começa a gente começa a entender que, de alguma forma, acontece esse processo de angiogênese nos animais, e a gente pode também tentar transpor isso para os seres humanos com as pessoas de idade, mas o que eu vou mostrar aqui mais para frente é que talvez isso possa não acontecer. Estão vendo a minha apresentação aqui? Parou de ver a minha apresentação. Tá vendo, professor? Já está no slide da diferença. Vocês estão vendo só um gráfico preto e vermelho, né? Isso. Não. Mudou. Isso. A gente está vendo o gráfico B e D, Bruno. Agora, B e D, né? Isso. Ah, tá bom, perdão. Porque eu fiquei sem mexer o mouse aqui e aí apagou. Mas, novamente, agora eles utilizaram a diferença aqui entre o córtex estriado, tanto o normal quanto a isquemia, novamente animais velhos, mas aqui só mostrando a marcação com GLUT1. E aí eles veem essa diferença. Então, a diferença entre esse aqui e esse aqui é só o tipo de marcação. Eles conseguem ver a mesma coisa. Ou seja, acontece um processo de angiogênese pós-isquemia em cérebros idosos. A gente pode ver tanto na marcação com lectina quanto na marcação com GLUT1. E aí a pergunta que fica é se essa angiogênese em cérebros idosos é tão contundente quanto em cérebros jovens. E é isso que eles vão começar a mostrar. Então aqui eles começam a mostrar que a angiogênese induzida pela isquemia focal é menos intensa em cérebros idosos. Então eles pegaram aqui e fizeram a isquemia em animais jovens e a isquemia em animais velhos, e a gente vê aqui a diferença de marcação tanto no córtex quanto no estriado de lectina. Então a gente vê que há uma marcação mais intensa nos animais que são jovens, quando esses são comparados com os animais idosos, e isso se reflete na contagem de número de células sanguíneas, número de células de vaso por milímetro quadrado. Isso é muito interessante porque a gente começa a pensar quais são os mecanismos e o que faz com que essa angiogênese em cérebros idosos não seja tão eficaz ou não aconteça de forma tão contundente. Até porque isso reflete em diversos prognósticos, ou seja, existe mais chance de uma pessoa jovem se recuperar devido ao aumento mais contundente de angiogênese quando acontece esse processo de isquemia cerebral. E aí eles estão mostrando agora a diferença entre essa e essa aqui, é só que eles estão fazendo a mesma ideia, mostrando a diferença entre animais jovens e animais adultos, mais na marcação de GLUT1. Acontece a mesma coisa, a gente está vendo mais marcação em animais jovens do que animais idosos, e essa contagem aqui reflete esse aumento. E aí, eles começaram a analisar um ponto que é muito importante para o processo de recuperação pós-isquemia, que é a densidade de capilares e de pequenas artérias, ou arteríolas. Por quê? Porque, interessantemente, isso é afetado pela idade dos animais. Então, quando eles mostram aqui, por exemplo, a quantidade de arteríolas nos animais normais, nos animais isquemiados, há uma diferença. Então, por exemplo, acontece a diferença aqui. Não existe diferença entre o número de pequenas artérias entre animais jovens e animais idosos que não sofreram nenhuma isquemia, mas quando você tem o processo de isquemia em animais jovens, se você compara animais jovens que sofreram isquemia e animais jovens que não sofreram isquemia, você tem um aumento contundente entre essa quantidade de pequenas artérias. E aqui acontece a mesma coisa entre os animais mais velhos e a isquemia. O que eles tentam trazer trazer para a discussão com esses resultados é que, de alguma forma, algumas quantidades de arteríolas não são alteradas,
Mas, ao todo, a angiogênese nos animais mais velhos é alterada. O que eles trazem na discussão que é muito interessante é que, apesar de não demonstrarem nos resultados a forma como isso acontece, é que a duração e a gravidade do dano neurológico causado pela isquemia é diferente entre animais mais jovens e animais mais velhos. Isso acontece tanto porque o sistema neural inteiro de um animal mais velho está prejudicado, então a gente tem sistemas de energia que já estão comprometidos, a gente tem já uma maior tendência a ter sinais pró-inflamatórios do que sinais anti-inflamatórios, e de certa forma também você pode ter alterações até mesmo genéticas que podem favorecer isso. E aí, para fechar com chave de ouro, eles mostram pra gente que, além dessa densidade e dessa quantidade de células de angiogênese, né, esses novos vasos, ser diferente em animais mais velhos e animais idosos, eles mostram que o fluxo e a ordenação dessas arteriolas e artérias fica sendo diferente. Aqui a gente está vendo de um animal normal, aqui a gente está vendo um animal idoso, não tem diferença entre essas duas aqui, entre A e a B, sendo que eles não sofreram isquemia, obviamente. Aqui a gente está vendo um animal jovem que sofreu isquemia, e aqui a gente está vendo um animal velho que sofreu isquemia. Eles não fizeram nenhum tipo de quantificação, mas é evidente que há uma menor intensidade aqui, né, do contraste no animal velho que sofreu isquemia do que o animal mais novo que sofreu isquemia. Lembrando que um ponto importante, que eu não sei se eu falei anteriormente, é que, além do fator vascular, fator de crescimento endotelial vascular, outro fator importante que contribui para esse processo de angiogênese é o fluxo sanguíneo e a forma como esse fluxo sanguíneo, a velocidade, né, que esse fluxo sanguíneo chega para a região, que é um outro ponto muito discutido no artigo, dado que em vários outros modelos animais de isquemia em mamíferos, como alguns tipos de primatas e coelhos, com o passar do tempo, com a maior idade, os animais tendem a ter um menor fluxo sanguíneo, principalmente fluxo sanguíneo relacionado ao cérebro, e com isso pode ser um outro fator preponderante para ter essa diferença de angiogênese com a idade. Então, como conclusão, o trabalho traz que eles mostram que a idade não afetou a densidade de artérias, de pequenas artérias de capilaridade em ratos normais, né? Ou seja, ratos que não sofreram isquemia. A isquemia promoveu a angiogênese nas regiões perifocais, ou seja, regiões próximas ao local que foi isquemiado, tanto em animais mais jovens quanto em animais mais velhos, mas o número de células de vaso, ou seja, o número de novos vasos no cérebro mais velho foi menor do que o número de vasos em cérebros mais jovens, e que a idade não alterou a formação de artérias estimuladas pela isquemia. Então, a ideia que eles tentam trazer é que é importante a gente analisar no prognóstico de isquemia cerebral a angiogênese como um fator principal para a recuperação, principalmente nos casos de pessoas que têm o AVC e são mais velhas. Então, eles tentam trazer, mesmo que de forma um pouco superficial, a ideia que, se há uma diferença entre a angiogênese causada pela isquemia em animais mais velhos, pode ser que uma das formas de a gente conseguir melhorar o prognóstico e conseguir melhorar o dano causado por essa isquemia seria fazer tratamentos que aumentem a angiogênese a níveis comparáveis com a angiogênese relacionada com os animais mais novos. E isso eles colocam, por exemplo, o tratamento com o VEGF, o fator de crescimento endotelial vascular, e tratamento com alguns outros ativadores de fatores que promovem a maior formação de novos vasos. Acho que é isso. O artigo é bem pequeno, bem tranquilo de apresentar. E obrigado pela atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem comentar sobre o artigo, é só falar. De uma coisa, tem como você tirar agora o compartilhamento da... Tem.
Ok, então melhor assim. Obrigado. Então vamos lá. Eu acho que é interessante esse tipo de abordagem, porque, bom, né, a gente começa a observar que a angiogênese é parte do processo, né, de recuperação do tecido. E quando a gente estuda no laboratório, a gente consegue observar que esses animais, né, talvez os ratos Fischer, talvez, né, como a gente não tem o comportamento, a gente não consiga falar categoricamente que é o que acontece, mas em camundongos, suís, C57, ratos Wister, a gente consegue ver uma recuperação. E depois que se faz essa cirurgia de MCAO, após 7 dias, a gente consegue observar uma recuperação tanto do ponto de vista do comportamento dos animais, e se você estudar o cérebro desses animais, você já consegue ver que o fluxo já está se restabelecendo, você já consegue observar que já tem novas células sendo produzidas, não é, Bruno? Sim, sim. Você consegue ver vários aumentos, tanto de angiogênese, e acredito até mesmo que, dependendo do tempo, a gente consiga ver neurogênese. Apesar de a gente não ter olhado, tem estudos mostrando. Pois é, agora uma coisa que eu acho que é interessante e que às vezes falta aqui, né, é a conexão entre as duas coisas. Né, que é a conexão entre o processo de angiogênese, né, e o processo de neurogênese, porque um não pode se dar sem o outro, né? Sim. Igual eu falei na introdução, precisa dos vasos para guiar a produção dos novos... Não a produção somente, mas assim, porque o neurônio ele precisa ser formado e precisa chegar no local onde aconteceu a morte neuronal, digamos assim. Né? Ele precisa ser guiado para as áreas onde ele integra a circuitaria. E isso acontece, segundo alguns estudos, através dos novos vasos sendo formados. O que eu acho que é interessante é que, assim, nesse processo, né, onde você tem novas células neurais, né, migrando e se diferenciando, né, dentro das zonas, né, isquemiadas, você vai ter também uma proliferação de células gliais, que vão, né, guiar todo esse processo, os astrócitos, né, oligodendrócitos, vão ajudar a guiar a formação dessas novas, o amadurecimento desses novos neurônios e obviamente, a maturação deles, né? Para você ter uma conexão sináptica eficiente, você precisa ter ali células da glia, né? Agora, é muito interessante que todo esse processo que a gente está falando de proliferação celular, diferenciação de células tronconeurais, isso tudo precisa de energia. E sem energia você não consegue fazer. E quem vai trazer, né, o oxigênio e a glicose são os vasos, né? Exatamente. Então a gente acaba, né, às vezes, negligenciando isso, né? A gente, vamos estudar neurogênese, vamos estudar citogênese e a gente esquece do vaso, né? Sem contar a parte inflamatória, né? Porque eles não abordam isso, mas eu fico imaginando que às vezes o processo inflamatório não acontece de forma tão eficaz em idosos, e talvez seja isso também um dos motivos do porquê que não acontece essa formação de novos neurônios. Porque você tem aquele, entre aspas, turnover de micróglia pró-inflamatória M1 para M2, anti-inflamatória, e sem ter esse turnover você não consegue secretar as citocinas anti-inflamatórias e gerar essa produção de vasos. Eu acho que é um dos fatores que eles poderiam analisar facilmente. Mas se eles já fazem o síncrontron, né? É isso que eu fico tentando entender. Eles vão para uma facility de não sei quantos milhões e não querem fazer um comportamento. Mas é assim que começa. Pessoal, então, mais alguma dúvida? Eu ia pontuar. Eu ia falar que é mais ou menos isso. Esse trabalho... Oi, Alan, pode falar. Não, tudo bem. Vamos passar para o Ian primeiro, depois eu passo para o Gustavo, porque ele levantou a mão primeiro. Vamos lá, Ian. Eu acho que essa questão do síncrontron e tudo mais, ele vem muito numa caminhada bem clínica. Né? Pelo menos na clínica, a gente tenta sempre buscar ver, né, no caso, alguma alteração vascular mesmo. Então, eu acho que no caso, o síncrotron e tudo mais aí que eles utilizaram, foi muito nesse sentido. O que eu não compreendi foi o seguinte, essas imagens que ele tem são de que momento após quanto tempo depois da isquemia?
Porque, pelo que eu entendi, ele fez imagens antes, mas também fez imagens depois. Isso. Por quê? Porque, em tese a gente também teria que traçar um paralelo entre a evolução do processo de isquemia no tecido cerebral animal. Eu não sei como é que, exatamente, como se aplica isso, mas, dependendo do tempo, isso tem um impacto, você tem representações completamente diferentes. Outra coisa é que é o seguinte, eu sempre quero perguntar e toda vez eu esqueço, eu já pesquisei e não consegui encontrar. Qual que seria uma correlação de idade entre, por exemplo, 20 meses, 24 meses e a idade humana, assim? Porque eu sempre fico meio pensando assim, tudo bem, é idoso, ok, mas existe algum tipo de proximidade? Por quê? Porque se eu comparo uma pessoa, um ser humano de 60 anos, bem treinado e tudo mais, ou com história de atleta, né? É totalmente diferente de um com 90 anos, né? Sedentário, um emprego estressante. Normalmente os artigos que trabalham, vamos trabalhar com animais jovens, adultos jovens. Esses animais eles têm normalmente de 8 a 12 semanas. Tá? Esses são normalmente a ideia dos adultos jovens. Seria o equivalente humano àquele que está com 18, 20 anos, 24 anos. Tá bom? Quando que os animais começam a envelhecer? Tá? A partir ali dos ratos e camundongos, a partir ali mais ou menos dos 6 meses de idade. Tá? Com 6 meses de idade seria equivalente dos 35 para os 40. Tá? E o que a gente considera um animal já idoso? Assim, a partir de 1 ano de idade, a gente já começa a considerar esses animais idosos. Então, você teria ali um idoso jovem, né, que seria aquele idoso ali de 50 para 60, e tem animais que chegam a 2 anos. Né? 90 então, anos. Essa é a dinâmica. Então, normalmente, nesses trabalhos, quando ele compara um adulto jovem, é de 8 a 12 semanas. Né? E o idoso é acima de 1 ano, ou 1 ano e meio, tá? A depender da espécie e do animal. E aí você pergunta assim, mas como é que é na literatura em relação aos animais, né? Com quais animais que são usados normalmente? Então, você encontra muitos artigos na literatura, muitos artigos, com animais de 8 a 12 semanas. Assim, a grande maioria, certo? E aí, qual é a crítica? A crítica é, AVC é uma doença relacionada à idade. Só que, para você fazer esses mesmos experimentos de isquemia cerebral em animais idosos, primeiro, os animais idosos é mais difícil de eles alcançarem idades mais avançadas, o custo é muito elevado para chegar, né, até lá. Às vezes você vai ter que criar um animal 1 ano, 1 ano e meio, às vezes 2 anos. E esse animal que você conseguiu criá-lo, né, até a idade avançada, quando você faz um modelo de MCAO, ele tende a morrer. Então, a susceptibilidade dele à morte é maior, logo você tem menos indivíduos para fazer os testes. Certo? Mas esse modelo com o animal idoso seria mais próximo à clínica. Daí a relevância desse tipo de artigo. Mas uma coisa que é importante é que se ele tem acesso ao animal idoso e equipamentos também sofisticados, é interessante que ele venha e traga para você também informações sobre a parte bioquímica. Quais proteínas, quais aminoácidos, o que está alterado. Entendeu? E às vezes, né, o objetivo é realmente mostrar uma técnica. Mas, Bruno, você pode responder lá a primeira questão? Passei no artigo inteiro, realmente eles não falam quanto tempo depois da isquemia que eles fazem a preparação. O máximo que a gente poderia falar faltou uma gravura de delineamento aí, né? E faltou escrita, na verdade, eles não escreveram em momento algum e outra do coisa, texto. porque assim, do ponto de vista prático, médico, já existem softwares que conseguem pegar imagens de angiografia
e comparar a densidade de vaso, e isso dá uma representatividade muito maior para você inferir sobre a angiogênese na região, né? Ou sobre aquela alteração, aquele processo de zona de penumbra sendo perdida ou sendo revascularizada e mantida, né? Então, eu acho que também é uma coisa que, assim, eu acho que a gente está aqui para conversar, tem que falar isso também. Seria importante eles terem feito, né? Não entendi muito bem o motivo deles. Não custaria nada, assim, eu acho que custaria o software, não sei quanto que o software é, mas eles têm 5 controles. Então, você tem a grana do Sync, deve ter a grana do software. O TTC custa $50. Sei, professor, defende o TTC. É muito barato para você fazer, e é muito fácil. É $50. Um animal idoso, quando eu trabalhava lá na Flórida, cada camundongo C57 custava $25. Cada um. Cada rato adulto, que é adulto velho, né, que eles compravam acho que um ano alguma coisa, custava $250. Aqui lá nos Estados Unidos você consegue comprar um animal idoso. Aqui no Brasil a gente tem que criá-lo, né? Mas pensa, o TTC custa $50. Sabe? Então, e aí ele poderia analisar lá qual a região que ficou esquemiada, muito bonitinho, né? Ele poderia fazer outras imunos para estudar, como ele fez muito imuno, estudar a região da isquemia, né? Essa região que seria essa área de penumbra, né? Ele poderia ter feito outras análises também, que são fenomenológicas, né? Analisar a apoptose, necrose, né? Vários outros fenômenos. Então, bom, a gente vê que a técnica de Sim Control realmente ela é muito interessante, né? Inclusive, ele poderia até fornecer imagens tridimensionais, né? Para a gente poder até ficar rotacionando depois estudando. Acho que é bem legal. Sim. Mas a parte bioquímica, ela também é relevante, principalmente para a gente que trabalha com descoberta de novos fármacos, né? Então, Gustavo, sua questão para a gente poder finalizar? Não é nenhuma questão, eu só ia complementar mesmo quando a gente estava falando sobre sobre a visão do artigo de ser fenomenológica, né, e de mostrar esse lado dos vasos e ver o quanto que isso para a gente completaria o nosso trabalho e o quanto o nosso trabalho completaria esse artigo, né? Porque a gente mostra mais a visão de tornar o sistema resistente, de tornar o neurônio resistente, né, o sistema as células. E a gente está buscando justamente esse tipo de análise assim, de vaso para complementar o nosso trabalho. Então, achei bem interessante assim, a observação do fenômeno, mas o cara falou, observei o fenômeno e tem um síncrotron para rodar aqui, então vamos rodar também. A gente fica com o TTC. Eu acho que foi exatamente isso o motivo. Tem uns resultados parados, tem um síncrotron aí, vamos... Mas hoje eu estou chegando à conclusão que todo equipamento novo que é desenvolvido, qualquer um, a técnica de MCAO é ideal para você testar. Serve para tudo, né? Para tudo. É a baliza dela. É a melhor técnica para se ter um laboratório. Então, pessoal, eu acho que a experiência hoje foi positiva, a gente aprendeu bastante. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. A gente se encontra semana que vem, tudo bem? Ok, professor. Beleza. Semana que vem vai ser melhor. Tchau, gente. Boa noite. Tudo de bom. Valeu, boa noite.